a Dilce, o pessoal do polo também de Novo Hamburgo, de Santo Antônio, enfim, de todos os polos, e contar para vocês um pouquinho do quanto é importante estar nesse momento conversando com vocês, e quanto isso tem um significado para mim também muito especial. Primeiro, né, eu considero que essa formação, através da Universidade Aberta e com esse apoio dos polos, e eu diria esse apoio fundamental dos polos da Universidade Aberta, é algo muito importante, porque várias pessoas, nos 10 anos que eu tive no polo de Novo Hamburgo, né, na coordenação, eu acredito que isso seja muito similar em outros polos, muitas pessoas não teriam oportunidade, não teriam como estudar, se não fosse através disso, né, através da Universidade Aberta. E dizer que os polos têm um papel fundamental nisso, né, porque é muitas vezes o que faz com que os alunos permaneçam, deem continuidade nos seus cursos, é esse apoio, né, porque o polo ele acaba sendo não só um lugar de infraestrutura técnica e de pessoal, mas uma oportunidade, então, de encontro e de promoção de encontros, né, mesmo que seja através do uso da tecnologia, visto que hoje a gente não tem conseguido se encontrar presencialmente. Então, eu aprendi muito nesse tempo que eu estive no polo de Novo Hamburgo e tenho muito respeito pelo trabalho realizado por esses espaços. Então, para mim é muito importante estar aqui, ter sido convidada para conversar um pouquinho com vocês, por esse sentimento, né, esse significado também afetivo que tem esse espaço para mim. E também eu queria falar para vocês um pouquinho sobre, né, de toda essa minha formação, esse tempo de trabalho. Eu trabalhei durante 33 anos como professora na rede pública municipal em Novo Hamburgo, em diferentes funções. Mas parte da minha trajetória eu tive a honra, né, o privilégio de trabalhar com a educação infantil. Isso foi bem no período assim que as antigas creches, né, passaram de outras secretarias a fazer parte da Secretaria de Educação. E aí eu tive uma outra oportunidade ímpar, única, de aprender muitas coisas, né? Muitas coisas com as crianças pequenas, com os professores de crianças pequenas, né? Então, essa formação, né, que a Cíntia citou ali no início, claro que para mim é super importante, porque eu dediquei bastante parte, grande parte do meu tempo, né, a minha formação, né, hoje eu sou professora aposentada da rede pública desde o final do ano, né, mas grande parte me dediquei à formação, mas parte dessa trajetória foi na educação infantil, junto com professores da rede pública municipal, e eu aprendi muito aí. Então, para mim, esse espaço aqui de poder conversar um pouquinho com vocês, trazer algumas questões que eu vim pensando, estudando, e que fizeram parte, assim, dessa prática, é muito importante, porque a educação infantil, né, embora nem todos compactuem com essa minha ideia, talvez seja o espaço mais importante de formação das crianças e dos futuros adultos, né? Então, para mim é uma honra, é um prazer, eu fico muito agradecida por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho das questões que eu venho pensando com vocês. Eu sempre dizia, trabalhando na formação de professores também, com meus colegas da educação infantil, que aí, na verdade, tem que estar os professores melhores formados, né? Porque além de um conhecimento muito grande necessário à educação de crianças pequenas, a gente precisa ter toda uma sensibilidade para perceber algumas coisas que muitas vezes não são ditas, na maioria das vezes, não são expressas pelas crianças com palavras, né? E isso vai fazer toda a diferença no modo que as crianças aprendem e que depois, né, os jovens, enfim, levam por toda a sua história. Então, eu estou muito honrada, eu já parabenizo a vocês, né, que escolheram, né, trabalhar, ouvir um pouquinho sobre a temática do trabalho com crianças pequenas, sobre a aprendizagem de crianças pequenas, porque isso realmente é um grande desafio, é um desafio para todos nós, tanto aqueles que estão na formação de professores, como aqueles que estão trabalhando diretamente com as crianças pequenas. Então, eu fico super feliz, assim, por esse momento.
né? O que eu vou compartilhar com vocês hoje é um pouquinho do que eu venho pensando, né, do que eu venho estudando, tanto ouvindo as crianças, ouvindo os professores, os pais, e também o que eu venho, né, dialogando com alguns autores que estudam a respeito da infância. Né? A gente tem 1 hora, então a ideia é que, né, a primeira parte vou fazer uma parte mais expositiva, mas que depois, né, eu possa abrir também, que vocês possam trazer as contribuições, os questionamentos, porque na verdade é um ponto de vista, né, a partir da trajetória que eu fiz, mas com certeza vocês vão ter outras contribuições, enfim. Eu vou fazer uma tentativa aqui, né, de compartilhamento de tela, é uma pequena apresentação, vou comentar, vou falar um pouquinho sobre o que eu trouxe para vocês, e depois de compartilhar, então, a gente retorna e abre para questionamentos, comentários, enfim, a contribuição de todos, tá? Vamos ver aqui se funciona o meu compartilhamento. Só um minutinho. Só vou pedir para a Cíntia me dizer se está... Apareceu, está certinho? Está aparecendo. Tá, vocês podem me interromper, enfim, se for necessário, tá? Vou comentar um pouquinho. Então, primeiro comento esse título, né, desse seminário estadual, então, de educação no século XXI, colaborar, inspirar, compartilhar e transformar. Eu achei ótimo, né, porque hoje a complexidade que a gente vive nos coloca, né, um grande desafio. Como educar, então, crianças tão pequenas na realidade, enfim, com as demandas que a gente tem hoje. E eu tenho convicção de que isso não é possível de se fazer sozinho, né? A gente precisa, como professores, educadores, pesquisadores, poder trocar, poder conversar sobre isso, poder buscar conhecimentos em diferentes áreas. Então, já achei o título, né, do seminário bastante desafiador, né, nos chamando, então, a pensar nessa educação no século XXI dessa forma, né, não é de qualquer jeito, pensando em colaborar, inspirar, em compartilhar e transformar. Então, a gente já se coloca aí num primeiro desafio, né, como a gente faz isso de uma maneira mais compartilhada, então, pensando junto. Eu escolhi um título aqui, que eu chamei de Aprendizagem da Criança Pequena, Objetividade, Subjetividade e Aspectos Sociais. Claro que vai ser um recorte, né, porque a gente sabe que tem outras questões envolvidas, como questões orgânicas que interferem na aprendizagem, enfim, mas só dentro de objetividade, subjetividade e aspectos sociais a gente teria muitas questões para discutir. Então eu escolhi um recorte que eu penso que são questões fundamentais para quem atua e pensa, né, na aprendizagem das crianças pequenas. Primeiro, né, quando a gente fala em aprendizagem da criança pequena, de quem estamos falando, né? Então, esse olhar para a criança pequena, para a infância, ele é algo bastante recente, né? Começo aqui com uma parte mais histórica, eu trago essa ilustração, né? Que retrata, então, o convívio das crianças na Idade Média, né? Como é que funcionava isso, né? Então, aqui a gente vai ver muito rapidamente, né, que na Idade Média não havia esse sentimento de infância, pelo menos não como ocorre hoje, né? Então, a criança, aquele termo que muitas vezes a gente usa, né, era vista como um mini adulto. Então, a gente vai ver aqui que as crianças compartilhavam espaços comuns com os adultos, espaços de trabalho, enfim, desde muito cedo, assim que conseguiam sair das fraldas, né? Então, as crianças se vestiam como adultos, não tinham produtos específicos para ela, e mesmo em relação ao seu desenvolvimento e aprendizagem, né? Não tinha questão de uma escola separada para as crianças pequenas, elas aprendiam ofícios que eram os ofícios dos adultos no dia a dia, né? Um conhecimento tácito, passado de um para o outro. Então, a gente vai ver que esse sentimento de infância, ele não existia nesse momento, né?
Então, é um sentimento bem recente, mais ou menos a partir do século XVI, onde começa a se desenvolver uma ciência que vai estudar, então, as questões da infância. A gente vai ver que isso vai ocorrer, que eu estou trazendo aqui como idade moderna, onde a gente vai ver toda uma mudança social, aí já entram, né, os aspectos sociais. Se na figura anterior a gente tinha a criança, um mini adulto, que se vestia como adulto e que fazia os mesmos ofícios, né, aqui a gente vai ver na Idade Moderna os primeiros estudos sobre as crianças. A gente vai ver uma transformação na família, né, de uma família patriarcal, onde todas as decisões, né, eram tomadas pelo pai, no caso, e tinha toda uma função, né, da mulher como para procriar. Na família moderna, a gente vai ver uma família nuclear, né, onde tem o pai, a mãe e os filhos. Anteriormente, a gente via uma família estendida, né, fazia parte da família os criados, fazia parte da família todas as pessoas que trabalhavam, enfim, com aquela família, então era uma família muito extensa. Na família moderna, a gente já vai ver, né, a família com pai, mãe e filhos, e as funções de autoridade não são mais definidas no patriarcal, né, centradas na figura masculina. Há uma divisão da própria questão da autoridade. A gente vai falar numa autoridade parental. A gente vai ver, né, que é uma mudança aí, entretanto, ainda é muito dividido no seguinte sentido, né? O homem, ele vai exercer um papel público e a mulher um papel privado. Aqui a gente vai ver, por exemplo, com o surgimento, com a criação do anticoncepcional, né? Então, a mulher passa a ter um pouco mais de decisão sobre a questão do seu corpo, da possibilidade de ser mãe, mas ainda ela está muito focada nesse lugar, né, da maternidade, muito no espaço privado. Então, ela passa a ter um outro tipo de autoridade, mas ainda é uma autoridade muito restrita a um espaço privado, e a gente começa a ver todo um outro tipo de relação com a criança, né, que é uma relação de afetividade, um olhar, né, para essa diferença, então, da criança para os adultos, e a criança passa a ser, né, o bebê o rei daquele lar, né, e todo olhar passa a ser focado para ele. Aí a gente vai ver os estudos sobre as fases da vida, né, as diferentes fases, e aqui eu acho interessante a gente pensar sobre o papel da escola, né, porque se antes o ofício era aprendido no dia a dia, né, aqui a gente vai ver toda uma preocupação com a educação infantil, com a educação da criança, a divisão por faixas etárias, as escolas mais no molde um pouco mais próximo do que a gente tem hoje. Né? Então, a gente vai ver que essa mudança, né, muda esse lugar da mulher, muda esse lugar da criança, entretanto, a mulher ainda está nesse espaço mais privado, voltada à questão da maternidade. E é interessante a gente pensar aqui na relação com a escola, porque a gente vai ver que aqui, né, a escola, ela tinha uma função específica, mais definida, e, ao mesmo tempo, as relações com a escola eram muito mais definidas também. Por exemplo, quem fazia contato com a escola para pensar a educação das crianças era a mãe, né? Isso estava muito claro e muito definido. O pai não tinha essa ocupação, né, ou essa preocupação com a educação das crianças. Ao mesmo tempo, né, hoje a gente diz, a gente acaba fazendo, principalmente com crianças pequenas que estão indo cada vez mais cedo para a escola, a gente acaba fazendo uma função da família, né, porque aqui tinha muito bem definida essa função da família, né, desse cuidado, enfim, desse afeto com a criança, e a escola com a sua função, então, de educar as crianças. Mas a gente vai ver que isso também se modifica, né? E aqui eu trago uma série de imagens para a gente poder pensar, então, essa criança, né, na contemporaneidade. Então, a gente vai ver nas famílias, né,
a questão das rupturas e recomposições. Então, não dá para se falar mais de uma única forma de ser família. A gente tem várias constituições familiares e várias formas de organização familiar. A gente vai ver uma autoridade, então, muito complexa, né? Porque os papéis também, eles ficam modificados. E a gente começa a se questionar, a gente pode falar em infância, ou a gente precisa falar em infâncias, né, nesses modos diferentes de viver esse momento da vida. Então, eu trago ali, por exemplo, uma imagem, né, de uma menininha numa loja de brinquedos, né? Então, a criança como esse sujeito de consumo, né? As crianças, desde muito cedo, tendo acesso a outras formas de acessar o conhecimento, que não só nessa relação com o adulto ou com outras crianças, mas através do uso da tecnologia, e isso muito cedo, mas a gente vai ver que isso não ocorre com todas as crianças, assim como a gente vai ver diferentes situações econômicas, né, nas famílias, e eu coloquei aquela imagem ali, more num clube fechado. A gente vai ver também todo um espaço diferenciado de se viver a criança, quer dizer, de se viver a infância. Nem sempre a criança está brincando, está na rua, né, e a gente vai ver esses espaços muitas vezes privados. Mas eu quero falar para vocês um pouquinho de algumas questões que influenciaram bastante nesse modo de viver a infância e que são importantes, fundamentais para essa constituição, então, subjetiva e objetiva. Por exemplo, né, essa questão que são avanços da tecnologia, avanços da medicina. Essa questão de barriga de aluguel, né, era algo impensável em determinados momentos da nossa história, né? Se a gente vai ver hoje, isso é algo que está aí e que são muitas vezes uma escolha, né, ou uma possibilidade de algumas pessoas se tornarem pai e mãe, né? Então, a questão da barriga de aluguel, a questão da evolução, né, da tecnologia com embriões congelados, a questão de doador de esperma anônimo e da própria clonagem, né, que é algo muito, muito, muito questionável. Mas a gente vai ver toda uma evolução da tecnologia, toda uma evolução das diferentes áreas, que também mudam os modos de subjetivação e essas possibilidades, então, do sujeito, de construções subjetivas e objetivas. Então, eu coloco aqui, né, que essas novas configurações familiares, então, eu trago de Ceccarelli, né, é uma reflexão que formas de ligação afetiva entre sujeitos onde existe ou não uma forma de exercício da parentalidade que foge aos padrões tradicionais, aqueles, né, da família nuclear, com pai, mãe e filhos, mas famílias monoparentais, homoparentais, adotivas, recompostas, temporárias, de produções independentes e tantas outras formas de ser família, né? Então, a gente vai ver que a questão biológica, a mudança nas formas de reprodução, elas trazem também toda uma mudança na forma de relação das pessoas, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre a implicação disso para os aspectos subjetivos e objetivos e sociais. Eu coloco aqui também uma frase, que é da Sarah Paim, que é uma psicopedagoga que estuda sobre as questões da objetividade e subjetividade, que diz assim: volta aos pedagogos, mas eu diria que é para todos os educadores, né? Como pedagogos, estamos situados em uma encruzilhada entre as duas formas de construção do pensamento. Nós estamos diante de um sujeito que tem que aprender, e através do aprender se constitui como sujeito. Então, a gente está falando de duas coisas, né? Que é a questão objetiva, de como o sujeito vai lidando, então, e organizando essa realidade, e as questões subjetivas, como esse sujeito vai se tornando sujeito. E aí eu trago um outro pensamento para nós refletirmos também, que diz assim: a ideia de infâncias coloca-nos a perspectiva de construções sociais e proporciona-nos a compreensão de que ser criança difere de acordo com o espaço e o tempo desse grupo social.
Então, não dá para a gente falar, né, numa etapa universal, num modo de ser criança do mesmo jeito para todos, né, porque ser criança enfim, numa família, né, que tem um tipo de condição e numa família que tem outro tipo de condição é outra coisa. Ser criança no Brasil e ser criança nos Estados Unidos é diferente. Então, a gente pode falar aí na ideia de infâncias como construções sociais. E aí, aqui que eu acho bem bacana, assim, importante para nós como educadores, que eu coloco o que há de fundamental para que a subjetivação ocorra, para que esse indivíduo se torne sujeito. Isso independe do arranjo familiar que acolhe o sujeito no mundo? Então, com essas mudanças todas, né? Tem relação essa forma de organização familiar com essa questão da subjetividade? E aí eu pego de Ceccarelli também, que eu acho que aborda essa questão de uma maneira muito bacana, que vai dizer que podemos dizer que antes do simbólico, o recém-nascido é um organismo pulsional, não atravessado pela linguagem, candidato potencial a constituir-se. Quer dizer, ele só vai se constituir pela linguagem, nas relações e através da cultura. E, segundo minha hipótese, é de Ceccarelli, que eu concordo, a inscrição do bebê na cultura não depende de um arranjo familiar particular, mas sim de como, na posição do outro, uma determinada organização familiar qualquer que sejam os protagonistas, sustentará o bebê na travessia, assegurando-lhe a sobrevivência psíquica. Então, aqui é uma posição em relação ao que vai acontecendo, né, com as mudanças familiares. E que não é isso, né, ou quem são esses protagonistas na família, que vai fazer com que essa criança seja inscrita na cultura, seja falada, enfim, e se torne um sujeito. Por quê? Né, como é que se constitui essa subjetividade? É necessário, primeiro, que esse sujeito seja inserido nessa linguagem. Então, eu coloquei ali uma imagem, né, de uma barriga, enfim, com algumas coisas escritas, que é esse movimento necessário, independente de quem são os protagonistas, para que o sujeito, então, para que o indivíduo se torne um sujeito. A gente vai falar na antecipação, né, que é bem antes do nascimento, quando esse sujeito começa a ser inserido na linguagem. Então, ele começa a ser falado pelo outro, ele começa, né, quando a gente diz, vai ser que nem a mamãe, vai ser que nem o papai, né, vai fazer tal coisa, né, vai ter tal profissão. Quer dizer, esse sujeito já, bem antes de nascer, já começa a ser inserido nessa linguagem necessária para se tornar um sujeito que não seja colado na sua mãe, né, que se diferencie, que possa se colocar, então. E a gente vai falar de um outro movimento que é de alienação, que é quando esse bebê nasce, que é necessário que ele seja, então, demarcado, né, que ele seja falado novamente pelo outro, e ele praticamente se mistura com esse outro, a gente vai falar na mãe, mas é quem faz esse papel materno, né, que está ali, esse bebê se coloca praticamente como um objeto, ele vai sendo demarcado e vai sendo dito pelo outro. E é necessário que ocorra um corte, que eu estou chamando aqui de interdito, né, que esse bebê não pode continuar misturado com essa mãe ou quem faz esse papel o tempo todo. Precisa ter um distanciamento. E aí a gente fala, né, nessa entrada do terceiro, na função paterna, de quem faz esse corte, né, e possibilita, então, esse afastamento da mãe e do bebê, que a mãe olhe para outra coisa, para que esse bebê possa olhar também. E aí, né, esse complexo movimento, que é na primeira infância, lá no bebezinho, esse estágio do espelho, né, que é quando esse bebê se vê a partir dos olhos da mãe ou quem faz esse papel materno. Quer dizer, esse olhar desejoso, esse olhar de expectativas é que vai possibilitando que esse bebê seja desejado e que ele deseje também, e que ele seja demarcado por esse olhar, então, do outro. Essa é a questão da construção da subjetividade, quer dizer, como nos tornamos sujeitos, né? Como não somos só um organismo vivo, quer dizer, é necessário todo um movimento e que cada vez mais cedo vem ocorrendo nas escolas, e não pela família, né, com bebezinhos muito cedo indo para a escola.
Aí eu coloquei aqui uma questão que eu acho bem instigante. Então, quando nasce o sujeito? E eu coloco aqui de Vasques, né, que diz assim: nasce antes de ser gerado, nasce no discurso dos pais, nasce na antecipação que os pais fazem dele, nasce a partir da história de sua família, de sua comunidade, de seu país. Com o nascimento, estabelece-se um segundo momento fundamental desse processo, de alienação do bebê no e pelo desejo materno. Quer dizer, ele tem que ser submetido nessa fala materna. E a partir dessa captura, a criança ocupará uma primeira posição subjetiva, que é ser no outro. Posteriormente, esse todo produzido pela alienação mãe-bebê será quebrado pela intervenção do pai, ou não necessariamente o pai, mas a função paterna de corte, né, o que permitirá ao filho estabelecer uma relação de descontinuidade com o mundo, com as palavras, e ocupar um lugar de enunciação em relação à sua história, vida, desejo, enfim, etc., né? Então, a gente vai ver vários fatos psíquicos, né? Vários fatos. Então, um fato que é psíquico, que é físico, né? Quando a criança nasce, né? E que com essas técnicas de reprodução assistidas desvinculam radicalmente as relações entre nascimento e genitores. Então, isso é um fato físico, mas só o fato físico não basta para o sujeito se constituir como sujeito. Ocorre também um fato social e político, que é um fato de filiação, quer dizer, não basta ter sido gerado. Esse sujeito ser inserido, né, essa criança precisa ser transformada em filho. Então, aquela família, enfim, independente de quem são os protagonistas, precisam inserir esse sujeito nesse discurso familiar. Como? Ah, é parecido comigo. Ah, gosta de fazer o que eu faço. Ah, tem o meu nome, ganhou o meu nome. Quer dizer, faz parte de uma linhagem, de uma filiação. E não necessariamente tem que ser exercido pelos genitores biológicos. Aliás, o fato físico, né, o nascimento, não garante que ocorra essa filiação. Como no caso de crianças adotivas, né, que podem ser muito bem filiadas a uma certa família, e pode ter uma criança que é nascida, né, da questão hereditária, biológica, enfim, e que não é adotada, não é filiada por essa família. E tem um fato psíquico, então, que é de inserir a criança em uma organização simbólica, e a inserção do recém-nascido no simbólico interessa no saber quais os elementos que são, então, indispensáveis para esse movimento. Quer dizer, essa questão dessa criança ser falada, dela passar por uma filiação, dela ser significada, mas ao mesmo tempo dela ter esse espaço dela se colocar, né? Então, ela precisa ser desejada, ser demarcada pelo outro, mas ela precisa que esse outro dê o espaço para que ela apareça como sujeito. Vou dar um exemplo que eu acho bárbaro, assim. Quando uma criança é bem pequena, né, a gente começa a fazer essa demarcação, e muitas vezes a gente olha assim, a mãe diz, ou o familiar diz, ai, olha só, sorriu para mim. Tá lá no hospital ainda, nem saiu, né? A criança fez um movimento reflexo, né? E começa a ser demarcado, isso é, sorriu para mim. Daqui a pouco, né, a mãe, enfim, quem tá ali com a criança faz cosquinha na barriga. Mas, tá com cosquinha, ó, que bonitinho, olha a barriguinha da mamãe. Aí, daqui a pouco, a mãe nem fez esse movimento, se aproxima da criança, a criança começa a sorrir e mostra a barriga. Como diz, ó, eu tô aqui. Quer dizer, o que que é isso, né? São pequenas coisas que exigem uma sensibilidade muito grande para serem percebidas e que mostram o desenvolvimento infantil. Quer dizer, aquele sujeito não está mais só como objeto sendo demarcado na relação, o que é necessário, mas ele se coloca, né? Então, não precisa que a mãe faça aquele movimento da cosquinha ou que diga sorriu para mim, a criança vê a mãe e já se mostra, já se coloca. Então, ela está num outro movimento e mostra essa questão subjetiva. Bom, eu vou
falar um pouquinho das questões objetivas, porque ao mesmo tempo que ocorre nessa construção do sujeito, que ele vai aprendendo, né, as coisas em relação a ele mesmo, que antes é muito misturado, ele também, e vai se diferenciando através desse corte, ao mesmo tempo ele vai aprendendo coisas que são muito importantes, que são questões relacionadas ao conhecimento mais objetivo. Por exemplo, como estudou Piaget, né, a questão da assimilação e acomodação. Então, o primeiro movimento de amamentação, por exemplo, a primeira forma de conhecer o mundo, o sujeito está aprendendo sobre ele, né, porque ele está entrando nessa relação, quer dizer, estou junto com a mãe inicialmente, para depois ter esse afastamento, mas ele também vai aprendendo coisas da objetividade, dessa realidade externa. Por exemplo, o que é de mamar e o que não é de mamar. Porque daqui a pouco ele vai buscar mamar e ele vai encontrar um outro objeto. E o outro objeto ele vai tentar também conhecer pela boca, vai tentar sugar e vai ver que aquilo não é prazeroso, não é de sugar. Então ele aprende as primeiras formas de classificar, por exemplo, dessa organização, o que é de mamar e o que não é de mamar, né? Então esse movimento desse bebê pegar o que é externo e colocar para si, que é o ato da sucção, mas ao mesmo tempo ele se transformar, né, podendo ver que uma coisa é de mamar, isso cabe naquilo que eu já conhecia e outra não é, ele vai assimilando a nova ideia, porque ele vai, né, transformando as coisas do externo para se acomodar ao conhecimento que ele já tem, mas ele também vai se acomodando, ou seja, ele vai fazendo novas relações, vai se transformando. Então, ele vai criando outros esquemas de objeto, né? Então, é a questão da assimilação e acomodação. Um outro movimento importante, sempre falando aqui de criança bem pequena, né, é a circularidade e inibição. Então, por exemplo, aquele segunda imagem ali que eu coloco um bebezinho, que ele está fazendo um gesto ali, um movimento com a boca, né? Então a mãe diz, vem com a mamãe. Aí ele repete, ele não repete imediatamente mamãe. Quer dizer, ele faz um movimento circular. Para ele poder avançar nisso, ele vai ouvir várias vezes vem com a mamãe, né? Até que ele consiga controlar esse movimento repetitório, né? Essa repetição, e até que ele possa parar, inibir aquilo que ele estava fazendo, porque passa pelo corpo, né? O movimento corporal inicial, e possa inserir aí uma outra fala que é atravessada pela fala do outro. Então, essa circularidade e inibição acontece na criança bem pequena, e os esquemas sensório-motores, né? De conhecer através do corpo, da sensação, do movimento, e tudo isso vai constituindo essa trajetória de aprendizagem que vai definir os nossos modos de aprender futuramente, né? Então, por exemplo, uma criança pequena que aprendeu a assimilar e a acomodar de uma determinada maneira, ela vai repetir isso nas aprendizagens futuras. Então, essa mãe ali está amamentando, parece que tranquilamente, né? Se a mãe, por exemplo, está amamentando a criança aqui, mas está ao mesmo tempo fazendo outra coisa, dando atenção para outro filho, e tem que para de dar mamar e vai fazer, né, lidar com a panela, sei lá, fazer outras coisas, como é que a criança vai aprendendo a assimilar e acomodar? Né? Ela não vai aprender essa relação de atenção com os objetos de conhecimento, até que possa ser apresentado um outro objeto com a entrada do terceiro. Então, o que acontece muitas vezes? A gente ouve lá na educação infantil, não para quieto, vai de mesinha em mesinha. Bom, mas muitas vezes a criança construiu uma forma de aprender que não foi com atenção, que não foi com essa demarcação, com um olhar atento, para que depois pudesse apresentar, né, os outros objetos do entorno. Então, ela aprendeu a aprender de uma maneira muito inquieta, e ela reproduz isso na aprendizagem mais formal escolar. Então, a gente vai falando dessa trajetória de aprendizagem. Não quer dizer assim, foi uma amamentação difícil, automaticamente, como causa e efeito, a criança vai ser agitada depois. Não, mas esse esquema vai se repetindo durante várias coisas na vida da criança, né? Então, ela vai construindo um esquema de ação, um modo de lidar com conhecimento. E aqui eu vou falar, então, da importância, né, de nós termos, eu trago algumas, mas de nós termos
conhecimento de várias áreas para lidar com as crianças pequenas. Por exemplo, aqui a gente trouxe alguns elementos da psicanálise, né, que é essa constituição subjetiva do sujeito, que precisa ser falado, que precisa haver esse corte para que ele se constitua como sujeito. A questão da psicologia genética, por exemplo, quando trata que o bebê, quando ele conhece o mundo, ele não está só se constituindo como sujeito, mas ele está aprendendo a organizar a sua realidade externa, através dessa interação com a realidade. Então, ele está aprendendo aspectos da objetividade, como eu organizo essa realidade no meu pensamento, e que é sensório-motora, inicialmente, e é necessário que se passe por isso, para que depois a criança consiga reproduzir isso através de imagem mental, e depois poder organizar isso através do pensamento, através da palavra, então se tornando um sujeito, né, com um pensamento mais elaborado. E alguns elementos da psicologia social, então, que olham para esse contexto, né, e podemos pensar, então, que cada sujeito, dependendo do contexto, ele aprende de formas diferentes, né, e que hoje a gente tem um grande desafio, né, com as mudanças sociais, especialmente nesse momento que a gente vive, de como esse contexto social, ele interfere. Interfere nessa forma de aprender, né? Então, aqui, claro, é uma síntese do Jorge Visca, ele é da psicopedagogia, né, que estuda as questões de aprendizagem, e por isso ali aparece um atendimento individual e grupal, porque ele trabalha com a questão clínica também, né, mas a gente vai ver que não tem uma área que responda tudo, mas são várias áreas para a gente entender a aprendizagem, e é bem mais complexa do que só as questões objetivas, ou só as questões subjetivas, ou só sociais, ou orgânicas, né. Então, aqui tem algumas referências para que vocês possam ver, né? Eu vou interromper o meu compartilhamento agora. Deixa eu postar aqui. Só um minutinho. Aí, acho que agora deu. Certo, bom, é bem difícil falar assim na apresentação, porque a gente só enxerga a tela, a gente não enxerga as pessoas, né? Então, a gente não sabe muito bem como é que tá andando, assim, mas não sei se eu consegui expressar, então, pouco tempo, tantas ideias, enfim, mas da importância, né, da formação, do conhecimento das pessoas que trabalham com crianças pequenas, de poder entender essa complexidade, até porque, né, Cíntia e colegas, assim, a gente almeja lá que os sujeitos cheguem lá no ensino médio, depois no ensino superior, que sejam pesquisadores, que consigam trabalhar com problemas, que consigam articular argumentos, só que para tudo isso é necessário, parece que a gente fala de dois sujeitos diferentes, para tudo isso é necessário que esse estágio inicial aí, que essa fase inicial da criança, ela possibilite a construção de uma trajetória rica, que passe pelo corpo, que passe pelas relações e pelas interações. E isso, muitas vezes, parece que são duas coisas diferentes, né? O cara não dá conta lá no ensino médio, no final do ensino fundamental, e, o que fez lá o professor de educação infantil, né? E a gente sabe que tem toda a relação, porque se a criança passou por essas experiências, ela consegue, assim, construir uma trajetória pelo corpo e pelas relações iniciais, que vai depois ser trazida, né, através de imagem mental, através das relações mentais. Ela precisa ter essa trajetória para poder reproduzir isso no seu pensamento, para poder fazer as operações mentais e daí poder se tornar um pesquisador e lidar com argumentos e com projeções. E parece que às vezes a gente fala de dois mundos completamente separados, né? Então, eu acho que olhar para isso, entender a complexidade dessa aprendizagem da criança pequena é para pessoas especiais, eu penso. Porque é muito complexo, né? São várias questões envolvidas.
Bom, está aberto para perguntas, pode serem feitas pelo chat, tá, gente? Se vocês não quiserem falar. A Fernanda dos Santos aqui diz que são muitos aspectos que envolvem o crescimento de uma criança, né? A Fernanda então fala: precisa se valorizar esse processo inicial do desenvolvimento e tentar ao máximo compreender e estudar esse processo. Eu fico também pensando, professora, até que ponto, o quanto esse início da vida, né, não interfere numa vida saudável adulta, né? Perfeito. No momento, em algum momento, se tu é negligenciado, acredito eu não sei, né, porque não é uma área que eu estude, mas eu acredito que na vida adulta isso vai ter um impacto bem importante, né? Com certeza, sim. Te agradeço aí a colocação da Fernanda e concordo plenamente, né, na necessidade de nós estudarmos mais e termos conhecimento, né, porque parece que, bom, por serem crianças pequenas, os profissionais também que trabalham com essas crianças acabam sendo menos valorizados. E eu penso que devem ser muito valorizados, porque é muito complexo trabalhar com a criança pequena, e realmente, assim, a forma como isso acontece na infância, na primeira infância, tem muita relação com com a nossa forma de aprender como adultos. Vou dar um exemplo para vocês, vou falando agora e vou me lembrando. Uma criança, por exemplo, que não pode se sujar nunca, vocês devem conviver com situações assim, tem que estar impecáveis, não pode ter essa relação sensório-motora de ação e movimento, né? Muitas vezes isso vai repercutir, não é causa e efeito, né? Porque tem que ter repetição de várias experiências assim, várias coisas na sua vida, mas muitas vezes isso vai repercutir, por exemplo, num adulto extremamente, como eu vou dizer, um adulto extremamente com grande dificuldade em lidar com a questão do erro, extremamente perfeccionista, a ponto de dificultar a sua aprendizagem como adulto. E isso muitas vezes vem, né, se repetindo desde a história inicial. A gente vai ver crianças maiores que vão para atendimento psicopedagógico. Quando a gente reconstitui a história, a gente já vai ver que isso começou a ser construído lá quando bebezinhos, sabe? É algo muito impressionante. Professora, Opa, pode perguntar. com licença. Professora, eu vou relatar no caso. Uhum. Eu tive um aluno que eu fazia reforço com ele. No caso dele, era a madrasta dele. Ele disse que não podia se sujar, porque o pai dele brigava, a madrasta também brigava. E nesse brigar de se sujar, a criança, ele teve, assim, um déficit muito grande de aprendizagem e precisou ir para o reforço. Graças a Deus, eu consegui que ele lesse e que ele interpretasse texto, que ele conseguisse fazer um texto. Mas, assim, foi muito difícil, porque eu não podia me sentar no chão com ele para fazer uma leitura agradável, porque a criança dizia que não podia se sentar no chão, porque senão sujava o short dele. É assim, e para a professora é constrangedor, porque a primeira vez que ele me disse assim, eu fiquei indignada. Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, uma criança não poder, que eu não tinha tanto conhecimento, eu disse, meu Deus, uma criança não, que caso sério é esse? Não poder se sentar no chão, porque vai se sujar. Mas assim, eu tratei com a maior leveza, fui tentando pela afetividade e ganhei. Legal. A causa. Obrigada pela contribuição, né? Eu acho bem bacana assim a gente pensar nessas experiências concretas, né, que a gente vivencia, e o quanto muitas vezes, né, a dificuldade de escrever depois tem muito a ver com essa falta de flexibilização do pensamento. Quer dizer, o sujeito não pode flexibilizar o pensamento, por quê? Porque é tudo muito rígido, né? Então, essa coisa do não se sujar, de ser extremamente organizado, de não ter esse espaço para simbolização.
quer dizer, não passou pelo corpo, ele não construiu essa trajetória pelo corpo, e a gente quer que ele construa isso, que ele nos responda, que ele nos dê um texto, né, que já é uma elaboração no pensamento. Então, olha que complexo, né? Ele não elaborou pela vivência, pelo corpo, ele não teve esse espaço de flexibilização do pensamento necessário para que depois ele introjete isso nas suas imagens mentais e comece a lidar com o pensamento para organizar a ponto de chegar numa escrita elaborada. Então, a gente quer partir lá do que não passou para uma escrita elaborada que exige essa construção toda dessa trajetória, né? Eu acredito que isso, claro, é muito decorrente. É difícil a gente cobrar das famílias isso, porque também tem a ver com as histórias de aprendizagem da própria família, né? Mas nós, como profissionais, nós temos o compromisso de nos apropriarmos desse conhecimento, sabe? Eu me aproximei um pouco mais disso tardiamente, vou dizer para vocês, porque quando eu trabalhei com as crianças, eu não tinha esse conhecimento, e a gente tinha menos oportunidade de formação, né? Não tinha realmente esse conhecimento, e mais através, assim, final da pedagogia, depois com a psicopedagogia, eu comecei a aprofundar um pouquinho mais esses estudos sobre aprendizagem, e quando eu comecei a fazer isso, eu pensava, nossa, por que eu trabalhei desse jeito? Como eu fiz isso com essa criança também, né? Muitas vezes reproduzindo, exigindo que fizessem uma escrita formal, sem pensar sobre essa trajetória que a criança não tinha, né? E que precisava construir ainda. E muitas vezes me deparei pensando nisso, né? Nossa, como eu reproduzi algumas coisas por desconhecer, né? O desenvolvimento infantil e a importância dessa etapa para, enfim, para aquele momento em si, é óbvio, né? A criança no momento, em ação ali, mas depois da repercussão disso para ele como estudante, depois como profissional, né? Porque na nossa profissão também a gente acaba reproduzindo esses modos de aprender que a gente foi construindo, né? Então, às vezes, a nossa dificuldade de flexibilidade, o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes, crianças, por exemplo, que não têm essa oportunidade, que tem essa mistura muito grande ali com a mãe, enfim, que não vai se constituindo como sujeito, a gente vai ver isso depois no brincar da criança, que ela se mistura com os brinquedos, né? Ela se mistura, é praticamente como se fosse um bolo só, né? A criança brincando e se atrapalha toda, e pisa em cima das coisas e cai. E a gente diz, nossa, mas como não consegue organizar os brinquedos, não consegue brincar? Claro, esse sujeito não está nem diferenciado do outro, do objeto, né? Está naquela mistura, sem esse espaço de se colocar, de se constituir, e aí a gente quer que o sujeitinho ali brinque, né? Interaja com os outros, mas muitas vezes ele está misturado. Eu tô cuidando do tempo aqui, porque eu fico pensando em observações que eu tenho de crianças que eu fui trabalhando na trajetória, assim, por exemplo, de chegar já jovem, né, e tá procurando emprego, e a mãe ia acompanhar na entrevista, e depois eu ouço o relato, né, entrevista de emprego. Aí o que aconteceu? A pessoa que eu atendia já era um jovenzinho, já estava jovem, perto de 18 anos, foi entrar para a entrevista. Entrou tudo, a mãe ficou na sala de espera e eram divisórias, né, na parede, assim, essas divisórias que dava para escutar do outro lado. E aí a pessoa começou a fazer algumas perguntas, o entrevistador lá para o emprego, né, e a mãe não aguentou. A mãe lá do lado de fora, ela chegou um momento que a pessoa que eu atendia, né, o jovem, ficou um pouco, demorou para responder, ela abriu a porta e ela deu a resposta. Ah, disso ele não gosta, disso ele gosta, isso ele faz. Meu Deus. Essa dificuldade de separação, sabe? Mas não estava ali só daquele momento, foi uma dificuldade lá desde a construção da infância, de um sujeito misturado, que não teve esse corte, consequentemente não organizou. Quer dizer, a gente conseguiu que ele fosse procurar um emprego, mas a gente não tinha conseguido ainda esse lugar dele como sujeito, e já tinha 18 anos. Olha só, que situação, né? Então, a gente vai vendo como é importante a gente ver
que isso que a gente faz na educação infantil, e cada vez mais cedo, né, gente? Aqui, não sei, em Novo Hamburgo, pelo menos, a partir dos 4 meses, as crianças têm ido para a escola, mas tem pais que entram na justiça, inclusive já acompanhei algum caso, para as crianças irem anterior aos 4 meses, sabe? Então, cada vez mais isso, né, passa a ser uma responsabilidade muito grande nossa. E a gente vai falando, né, mas isso era da família. Bom, mas o contexto social que a gente tem hoje nos impõe, né, uma outra forma de relação, porque a criança está ali conosco, né? Então, o que eu venho pensando, assim, cada vez mais admiro os profissionais que ousam trabalhar com crianças pequenas, porque está posto o nosso desafio, né, gente? Está posto o nosso desafio, a gente precisa ter muito conhecimento. Eu tenho aqui 3, que, no caso, acredito que seja para complementar aí o que a professora está falando. Um é sobre a questão do jogo, foi a Fátima. Rosane, a questão do jogo, o simbólico também exerce uma função riquíssima na constituição psíquica da criança. A Fernanda dos Santos, ela diz o seguinte: a necessidade de nós, como professores de educação infantil, inserirmos o desenvolvimento pelo corpo, é isso, nos apropriamos desse processo de psicometricidade. E a Fátima Rosane também diz exatamente: precisamos estreitar vínculos de diálogo e construções entre escola e família, isso é desafiador. Perfeito. Olha, eu teria várias coisas para a gente poder aprofundar, né? Mas, assim, a questão do jogo simbólico, e eu diria, além do jogo simbólico, todas as funções de representação, né, que Piaget trabalha, e claro, em outro contexto, na época dele, enfim, mas eu acho que ele contribui bastante. Todas essas formas da criança poder trabalhar questões que não são ação e movimento em si, que é o que ela faz inicialmente, né, através do corpo, a sensação e o movimento, mas que possibilitam que a gente veja que ela traz as coisas que já aconteceram para ela, como a simbolização, através da simbolização, através do desenho, através da imitação. Então, todas essas funções de representação mostram o desenvolvimento da criança pequena. Por quê? Porque está mostrando a possibilidade dessa criança não ser mais só ação e movimento, mas ela poder trazer informações, reconstruir no seu pensamento coisas que ela já viveu, para poder jogar. Então, isso mostra uma evolução, né? Uma criança que está passando do sensório motor para o objetivo simbólico, né? Ela passa a representar. Então, é um sinal de crescimento e ajuda muito no desenvolvimento, né? Essa questão das funções de representação como jogo simbólico. Perfeita a colocação, acho que foi a Fernanda, né? A questão do corpo, né? É fundamental nessa primeira infância, no início do desenvolvimento, mas também, né, depois é fundamental, e a gente muitas vezes não é tão linear assim, né, acabou uma fase, começou a outra, porque muitas vezes a gente precisa também reproduzir no corpo algo para a gente dar conta de elaborar essa realidade externa. Eu, por exemplo, muitas vezes me pego aqui contando nos dedos alguma coisa. O que é isso, né? Eu preciso trazer no corpo algo que eu já poderia ter elaborado no pensamento. Quer dizer, não é linear, terminou uma fase e começa outra, mas é crucial, né, que a gente reconheça que aprender passa pelo corpo. Primeiro, passa por um corpo demarcado, falado pelo outro, passa por um corpo que vai se construindo como imagem a partir do olhar do outro, né? Que é muito importante, então é fundamental. Fiz uma pesquisa com pais de pessoas com deficiência na escola que eu trabalhava, fazia entrevista de ingresso. Quando o sujeito tinha deficiência, normalmente ia para mim por causa da psicopedagogia. E a grande maioria dos pais, né, desses sujeitos com deficiência que eu entrevistava, eu dizia assim: me fala um pouco do seu filho. Esses pais não conseguiam falar, eles me traziam, tá aqui, uma pasta de exames, tá? Ou me diziam,
ele tem tal diagnóstico. Eu disse, não, gostaria que tu me falasse do seu filho, né? Me fala do que ele gosta, como é que ele é. Isso é muito difícil, isso eu não sei dizer. Então, isso foi recorrente, né, para sujeitos que têm mais dificuldade, quer dizer, são sujeitos que não, as coisas não passam pelo corpo. Ou pergunta, o que tu espera, né, do teu filho? Nada, quer dizer, não tem desejo, não tem expectativa. Então, esse tipo de coisa, né, que tem a ver com a questão do corpo, não só do movimento, né, mas do movimento, da sensação, mas dessa imagem construída que passa pelo desejo, é fundamental, né? Então, muitas vezes, que bom, né, que a Jaciele conseguiu ali trabalhar com a questão da escrita, né? Mas muitas vezes esse sujeito não consegue escrever porque não está constituído como sujeito e precisa ter esse outro trabalho aí de fundo, né? Essa necessidade desse sujeito ser inscrito, de se ter desejo em relação a ele, de ter um olhar de expectativa, e muitas vezes é o professor que consegue ressignificar isso, né? A gente sempre acredita que é possível, né? Quem é professor acredita que é possível a gente poder ir ressignificando essas questões. E essa relação, né, gente, da escola com a família, eu concordo, acho que foi a Fátima que falou, né, é fundamental, né, e por isso é importante que a gente tenha esses conhecimentos, para que a gente tenha argumentos, porque as famílias não têm obrigação de fazer, né, de ter esse conhecimento, mas nós, como profissionais, precisamos, até para nós termos argumentos, né, para explicar o que a gente está propondo. Quer dizer, a criança tem que se sujar. Bom, por que isso? A gente tem que ter argumentos. Né? Agora, por exemplo, há crianças, escolas privadas, que crianças com 2 aninhos, os pais querem que passe o turno todo na frente do computador, tendo aula com o professor. Quer dizer, isso não é possível, isso não é saudável, isso não é importante para aquela criança. Mas tem uma expectativa dos pais, e a gente não pode culpabilizar, a gente precisa ter argumentos para dizer, bom, isso faz diferença para a aprendizagem do teu filho, né? Então, é isso que eu venho pensando, assim, acho que as colocações de vocês, né, sobre as questões corporais, a importância do jogo simbólico, essa relação da escola e da família, né, são fundamentais para o nosso trabalho. Também a Jaciele diz, na escola, e na escola mais cedo influencia na aprendizagem e comunicação, já adulto, e a Carmen Araújo diz, as crianças bem pequenas têm o direito de ir para a escola e escapar do domínio do adulto, que o considera incapaz. Perfeito, é isso aí. O que me fez também... A gente espera que a escola, né, principalmente Exato. as escolas que trabalham com crianças pequenas, tenham esse conhecimento e essa sensibilidade. Vou dar um exemplo para você. Ai, meu, eu tô... Não pode... Vou dar um exemplo, né, numa escola de educação infantil que eu acompanhei há muitos anos atrás no município. Que algumas escolas fazem isso, e por uma questão estrutural a gente acaba fazendo. Então, eram crianças de 2 aninhos, mais ou menos, que estavam aprendendo a usar o banheiro. Então, se eu estou com uma criança individualmente, né, desde bebezinho, eu vou percebendo sinais, que muitas vezes são reflexos, né, e eu vou significando aqueles sinais. Então, eu vejo que a criança deu um tipo de choro, ou se retorceu um pouco, eu vou dizer, ai, olha só, quer fazer cocô, olha a barriguinha, e vou demarcando e vou dando sentido àquilo que é mais reflexo inicialmente. Na escolinha que eu trabalhei, tinham muitas crianças, na época até nem tinha esse cuidado de número de crianças maior como a gente tem hoje. E aí todas as crianças iam naquele horário no banheiro. Por quê? Era uma questão estrutural e de organização. A hora de ir no banheiro, todo mundo vai no banheiro para aprender a usar o banheiro. Mas muitas delas não tinham essa construção, essa demarcação corporal, de entender esses sinais, essas sensações, e que isso era a vontade de ir no banheiro, entende? Então, muitas delas faziam aquele movimento mecânico, e isso vai repercutir depois
num modo de aprendizagem mais formal. A gente reproduz isso fazendo uma aprendizagem mecânica na escrita, decorando, por exemplo, crianças que escrevem textos inteiros só com palavras decoradas, mas se tiver que criar qualquer coisa fora daquilo, não conseguem, porque aprendeu a aprender mecanicamente. Não que a questão da repetição não seja importante, é importante, mas que repetição, né? Repetição do quê? Então, são coisas para a gente ir pensando, né? Que a gente organiza nas escolas, por uma necessidade, por uma estrutura que a gente tem, mas que muitas vezes repercutem, né, nessa questão do modo que o sujeito vai lidar com o conhecimento, vai aprender na sua vida, né? Então, aquela cena paradigmática daquela fila do banheiro, que é normal nas escolas, né, diz algo sobre o que eu conheço e o que eu penso sobre o desenvolvimento infantil, né? A Fátima Rosane diz, isso, ótimas considerações e relatos de experiências que nos ajudam a refletir mais sobre nossas ações pedagógicas, está dando parabéns. Também sobre, acho que é a Clair, ela diz, o afetivo é a palavra-chave de todas as interações, a Maria Clair falou, e a Jaciele diz, uma dica para os pais deixarem as crianças se sujar é fazer projetos de plantações. Legal, olha aí, já estão surgindo ideias, isso é ótimo. Mas é isso mesmo, né? Eu diria que o afetivo é aquilo que é o energético, né? O que aponta para aquilo que para as escolhas do que a gente vai conhecer, de como a gente vai conhecer, né? Então, é o afetivo que nos direciona, né? Para essas escolhas. Então, se eu tenho alguém que me olha com afeto, e que daí me apresenta um brinquedo com afeto, eu vou olhar para aquele brinquedo, né? Senão, não. Se eu tenho um professor de matemática, eu vou falar da matemática porque é uma área que eu estudei depois, avaliação em matemática, na verdade, eu não estudei matemática, tá? Eu estudei avaliação em matemática, como é que isso ocorre, enfim, né? Se eu tenho um professor de matemática apaixonado, eu ressignifico a relação que eu tenho com a matemática. A gente ouve muitos relatos disso, né? Então, a energética, o meu olhar, o meu direcionamento tem tudo a ver colado com afeto. Então, concordo plenamente aí, acho que é a Clair que falou, né, nessas questões de afeto, todas as questões apontadas aí são fundamentais, né? Bom, então a Maria Terezinha diz, conversa muito agradável, muito boa experiência. Mais alguém, pessoal? Perguntas, comentários sobre a nossa roda? Não? Fiquem bem à vontade, gente. Professora? Jaciele. Jaciele. Eu falo muito. Tem problema. Professora, quando a senhora estava falando sobre que a senhora trabalhava no colégio, que as crianças iam em direção ao banheiro em filinha, ano passado eu trabalhei no colégio, aí o que a gente fazia para não ter esse sistema? Tinha 3 momentos. Tinha 3 momentos com uma rotina, da gente chamar eles para o banheiro. No final do ano, a gente já sabia qual era aquele momento daquela criança. Exato. Porque eles não iam um atrás do outro, eles iam naquele momento deles. Uns iam depois do lanche, outros iam antes, mas nós nunca colocava aquela regra assim, agora é aquele negócio. Sempre, a única coisa que a gente colocava em fila era o de escovar os dentes, porque escovar os dentes era assim uma atividade mais assim para eles aprender realmente que tinha que escovar os dentes, porque eram muito pequenininhos e tal, ainda não sabia. A gente às vezes dava estojos de escovinha, fazia, também ensinava como eles se alimentar, e assim eles iam ganharam, e muitos deles, com 3 anos, sem mentira nenhuma,
eles saíram aprendendo letras, as cores, todas as coisinhas que vai servir muito para eles agora nesse ano. Que legal. Olha, eu fico bem feliz em ouvir isso, e provavelmente essa criança, né, que pode escolher o seu momento de ir no banheiro, e que vocês foram fazendo essas demarcações, provavelmente são crianças que logo, logo passaram a pedir para ir no banheiro. Por quê? Porque já começam a identificar e nomear esses sinais corporais, né? Então, isso é maravilhoso de acompanhar esse desenvolvimento, né? É muito apaixonante, na verdade, trabalhar com esses pequenininhos, assim, e percebendo essas coisas, e exige, né, gente, esse olhar, essa sensibilidade que a gente vai se trabalhando também, né, porque não é fácil. As minhas primeiras vezes, eu fiquei muito assustada, assim, quando eu fui para a educação infantil. Primeiro que eu fui observar, né, e aí não era aquela sala de aula, eu trabalhava com quarto e quinto ano inicialmente, quarto e quinto ano hoje, né, que eu vi as crianças brincando livremente dentro da sala. A minha primeira impressão foi, nossa, eu nunca vou conseguir isso, me pareceu uma bagunça, né? Tu vê, leiga, né? Eu tinha feito pedagogia, não tinha estudado muito sobre educação infantil, e me assustei. E depois eu fui vendo, nossa, como era bom, né? Aquilo era a proposta realmente, né? Aquele espaço de criação, enfim. Mas não são todas as pessoas que conseguem trabalhar com as crianças pequenas. O professor lá que está acostumado com os anos finais do ensino fundamental se assusta um pouco, né? Porque é outra organização tão importante quanto os anos finais, né? Tão importante ou mais, porque vai deixar as marcas aí para os anos finais também. Então, professora, aqui temos muito bom, maravilhoso, obrigado. A Jaque também disse que de todas que assistiu no seminário foi a que ela mais gostou. Obrigada, parabéns para a Mônica. A Jaciele disse que é apaixonada pela educação infantil. E a Fernanda também disse que é a paixão dela, né? E estão agradecendo aqui a sua colaboração. Eu também agradeço, foi riquíssimo esse momento, né, de aprendizagem, assim, de aprendizado, né, para gente. A Ângela diz aqui gratidão, né? Mais algum questionamento? Mais alguma colocação? Não? Obrigada, professora Mônica, eu que pela agradeço. disponibilidade para esse momento, que a gente sabe que a professora é bem ocupada. Eu Nós que agradeço, agradecemos. Cíntia, assim, a oportunidade, né, de retomar esse tema que para mim é tão caro, tão importante, e a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. É legal ter essa interação também, né? Quando a gente está ali só com a apresentação do PowerPoint, a gente não enxerga as pessoas, assim, algumas pessoas estão com a câmera ligada, e isso ajuda bastante, né? Porque senão tu fica falando para assim, sem ver, é estranho. Então, nem que seja uma pessoa tá ali, já dá um incentivo. Estou vendo que aqui a Rita e a Jaciele, né, estão com as câmeras abertas. Agora estou vendo aqui a É que elas Clarice. mudaram porque às vezes fica um pouco lento, então eles pedem que feche as câmeras, Mas eu quero dizer para que ajuda bastante, tá? Quando tem alguém ali aparecendo, a gente não fica tão... A gente consegue ver, assim, parece que a interação flui melhor. Isso é bem legal. Estou vendo a Silvane também, ligou a câmera ali. Isso ajuda bastante, porque daí a gente se enxerga, né? E eu sinto bastante falta. Ai, que bom, gente. Agora estou vendo mais pessoas. A Fernanda. Convidar todo mundo aí a abrir as câmeras para a gente fazer uma fotinho. Ah, legal. Ó, já estou eu aqui me atravessando, mas já quero fazer uma foto aqui para guardar de recordação desse momento, que é uma marca, assim, para mim, gente, voltar a falar com pessoas dos polos UAB, que eu tenho muito carinho, né, porque eu trabalhei desde a abertura do polo aqui de Novo Hamburgo até 2017, então isso é muito importante, né, eu fiz essa função do Fórum Estadual de Coordenadores de Polo, então no início, né, representei o Rio Grande do Sul, então
batalhei bastante, assim, pelo polo, acredito muito nessa possibilidade de formação, e falar com pessoas dos polos, dos municípios, porque eu, como professora há 33 anos também, né, tenho um valor muito grande, e falar sobre um tema que, para mim, não tem preço, eu sou apaixonada. Então, agradeço muito a paciência de vocês, o tempinho ali dedicado, né, a ouvir, né, o empenho que eu sei que vocês estão numa semana, assim, de evento direto, assim, isso, né, puxadinho, além de todas as outras atividades que eu sei que todo mundo faz, né? Então, eu só tenho a agradecer. Vocês foram ótimas participantes e colaboradoras aí na discussão. E vou pedir autorização de eu tirar uma fotinha aqui para botar nas minhas redes sociais. Tudo bem? Pode tirar. Ninguém discorda? Cíntia, aparece aí para aparecer também. Tá bom, está gravando, então quer dizer se. Vai ter. Acho que Agora, deu, tá aparecendo? isso, agora sim. E vou pedir que alguém mais possa tirar uma fotinha depois para a gente se mandar. Vem fazer uma fala e fico cheia de exigências aí. Eu tô brincando, mas se alguém quiser fotografar também, depois pode mandar para a Cíntia, ela repassa para o meu WhatsApp, tá? Sim, com certeza. Importante ficar registrado. Muito obrigada, tá, gente? Foi muito bom. Gostei também da oportunidade. Ó, vocês são ótimas. Já tenho a minha admiração por estarem aqui se dedicando a esse tema. Com certeza. Vamos ver aqui, vou tirar também. Certo? Deu certo? Não deu muito, não tá saindo porque tá conhecendo os rostinhos. Eu Vocês fiz têm que... um print da tela. Ah, então tá. Deixa eu tirar aqui porque eu já coloco eu já mando no WhatsApp, porque a gente tem um grupo, eu já mando de todos. Eu fiz um print da tela e mandei para ti, tá? Tá bom, tá certo. Obrigada. Agradeço, então. Obrigada, professora. Obrigada a todos. Foi riquíssima essa tarde. Obrigada. Beijo. Beijo para todas.